colega dentista, recém-formados! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá hoje conversar sobre sensibilidade pós-resina? Vamos lá para a gente obter aí diagnósticos assertivos, ficar seguro nos procedimentos, conquistar a confiança dos nossos pacientes já nos primeiros atendimentos. Gente, sejam todos bem-vindos aqui. Hoje o nosso tema é um caso clínico compartilhado por uma colega pelo Instagram, uma dúvida dela, e eu sempre penso assim, dúvida de um, dúvida de muitos, então nós vamos colocar aí, porque quem aí não teve caso clínico de sensibilidade pós-resina? Eu já tive vários e por conta disso eu quis criar um raciocínio clínico, eu quis criar aí no método do DC, do dentista confiante, o que a gente vai fazer, não para tratar a sensibilidade depois que ela já está ali, mas o que eu vou fazer. Eu precisava desenvolver algo que meu paciente não relatasse sensibilidade depois. E é ter a coragem de no dia seguinte ligar para o paciente e perguntar: e aí, tá tudo bem? E ver a resposta do paciente: não, doutora, tá tudo tranquilo, meu dente tá ótimo. E isso aconteceu hoje, gente. Semana passada eu fiz a restauração de uma paciente que tem histórico de sensibilidade, a busca dela pelo consultório foi essa, e hoje na hora que eu cheguei, virei pra ela, falei assim: e aí, Paulinha, tudo bem? Ela falou: doutora, tudo tranquilo, tudo perfeito, foi a palavra que ela usou. Então hoje nós vamos compartilhar o que nós vamos fazer para escutar um tudo perfeito dos nossos pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Todo esse relato que a gente vai compartilhar é exatamente o caso clínico que ela está acolhendo, para a gente achar a solução e colocar aqui para ela e para vocês, porque a situação dela pode ser uma situação recorrente no consultório de vocês, como foi no meu, e graças a Deus hoje a gente não tem mais essa situação. Então a gente vai colocar aqui, eu fiz algumas anotações, vocês vão vendo, eu vi uma colinha aqui, porque eu quero escrever exatamente o que a colega dentista colocou nesse caso clínico, tá bom? Então, às vezes, tem coisas que eu não vou conseguir responder porque foi ela que acolheu o paciente. Então, a gente conversou pelo direct e ela foi relatando o máximo de informações que eu consegui coletar, tá bom? Então, vamos lá, então, que eu vou passar aqui pra vocês o que tá acontecendo. Olha só, a colega dentista relatou que há cerca de um mês atrás, ela fez 5 restaurações na paciente. E uma dessas restaurações, especificamente mais do dente 14, a paciente relatou sensibilidade. Então eu vou ler aqui o que ela relatou. Olha só, ela fez 5 restaurações e apenas um dente, o premolar, o dente 14, está sentindo sensibilidade. Essas restaurações foram realizadas um mês. E ela está sentindo dor nesse 14, nesse premolar, quando ela mastiga, quando ela come alguma coisa, né? E principalmente quando ela come doce ou gelado, ela sente uma pontada nesse dente. E ela falou que na semana seguinte do procedimento que ela realizou, o paciente retornou ao consultório, disse que estava sentindo, ela falou assim: pode ser que a restauração esteja ficando alta. A gente viu vários relatos disso, né? E aí ela fez o ajuste o suficiente para a paciente relatar: olha, não, agora não tá batendo nada. Então ela tirou todo o contato prematuro que estava naquele dente. E aí passou o período e ela relatou também, gente, que a cárie era uma cárie tão inicial, tão ali na oclusal, envolvendo uma única face, que era o oclusal. Era uma cárie tão no início que ela não viu necessidade de realizar um exame complementar, no caso de realizar um raio-x periapical. Então, todo o nosso raciocínio clínico que a gente vai desenvolver é dentro dos dados que a colega dentista passou pra gente. Então, nesse caso, nós não temos em mãos um raio-x periapical, então a gente tá levando em consideração o que ela observou, tá bom? Porque o paciente não relatava sensibilidade. E isso, gente, é o que mais temos que considerar. O paciente entrou no seu consultório sem desconforto, ele faz uma restauração e no dia seguinte ele entra em contato que aquele dente dele que não doía, agora tem sensibilidade. Então, assim, a gente precisa corrigir isso de mais rapidez possível, tá bom? Então, por isso a preocupação dessa colega dentista, porque ela já tentou, o paciente já retornou, ela fez o ajuste oclusal, depois no relato aqui ela fala que ela retornou na consulta, ela removeu toda a restauração, colocou ali uma base de CIV, né, o cimento e o de vidro, fez a resina e a paciente entrou em contato falando que continua sentindo dor. Então, por isso, essas dúvidas, mas hoje nós vamos para ajudar aqui. Quem aí já teve algum caso, já teve a situação de sensibilidade
pós-resina. Boa noite, gente! Boa noite a todos! Sejam todos muito bem-vindos à live do Dentista Confiante. Eu tenho esse propósito de ajudar vocês a fazerem diagnósticos assertivos, certeiros, a ficarem mais seguros na realização dos procedimentos, conquistar a confiança dos seus pacientes, dar já nos primeiros atendimentos, né? Aqui a gente trabalha com o método que eu chamo método DC, o método do dentista confiante, com 2 pilares. O raciocínio clínico na odonto, tão importante, resgatar o conhecimento, puxar lá das nossas caixinhas, porque as respostas estão lá, gente. Pode ter certeza, e hoje vocês vão ver nessa live que as respostas estão nas caixinhas dos nossos conhecimentos, do nosso raciocínio clínico. E associado ao segundo pilar do dentista confiante, que é o acolhimento, o que nossos pacientes tanto buscam aí, né? Então vamos lá conversar um pouquinho? Então hoje, nessa live de hoje sobre sensibilidade pós-resina, nós vamos estar desenvolvendo um raciocínio clínico em cima desse caso clínico que a gente conversou hoje aqui, tá bom? Então, era uma restauração, era uma cárie inicial na oclusal do premolar 14, tá bom? Não temos raio-x periapical, então nós vamos trabalhar com a análise que a colega dentista realizou, porque ela não viu necessidade, porque a cárie era muito inicial, uma cárie pouco agressiva, pouco invasiva, e o paciente não relatava nenhuma sensibilidade, tá? Então eu tô partindo do ponto que ela tinha uma cárie semelhante a esse premolar aqui, que a gente tá, não sei se vai dar pra gente ver a cavidade certinha aqui, um preparo oclusal que eu realizei para ilustrar a nossa aula de hoje, tá bom? O que tá preocupando é porque ela já fez várias condutas, já checou a oclusão, né? Fez o teste, a paciente não ainda relatou sensibilidade, ela removeu a restauração, no mesmo dia ela fez um sieve, fez uma nova resina e a paciente ainda relata sensibilidade. Então nessa live de hoje, nós não vamos falar sobre preparo cavitário em si, técnica de isolamento absoluto, não, isso tudo, se vocês quiserem lá no método DC, quem é aluno, quem já faz mentoria com o dentista confiante já sabe que tem tudo explicadinho, tudo catalogado lá, é uma aula incrível, mas hoje a gente precisa ajudar essa colega dentista que tá com esse relato de sensibilidade após várias tentativas de resolver o problema. E você pensa bem, a dor desse paciente com essa sensibilidade, essa sensibilidade que ela vai mastigar, tá fisgando, com frio, dói, mas pensa bem, né? Vamos nos colocar no lugar desse colega dentista que também tá aflito em solucionar esse problema. Bom, mas pra gente desenvolver esse raciocínio clínico, a gente precisa considerar uma situação que é muito comum dos colegas pensarem. O primeiro é ajuste oclusal. Não, eu vou fazer um ajuste oclusal, deve estar alto, né? A gente viu na nossa caixinha de direct vários colegas falando sobre o ajuste oclusal. Mas, gente, nem sempre o ajuste oclusal é a solução. E eu vejo, às vezes, situações que o colega deixa o dente infraoclusão para não bater nada. É só quando o paciente mastiga ali um alimento mais duro, por exemplo, ele vai comer uma castanha ou uma semente de goiaba ou uma pipoca que fica um alimento mais sólido ali, que preenche aquele espaço, o paciente vai sentir dor, tá? Então deixar o dente em infraoclusão não é o ideal, aquele dente precisa ter o estímulo. Uma outra coisa que eu vejo os colegas também passando, eu vou passar um anti-inflamatório, porque é comum ter essa sensibilidade pós-resina mesmo. A gente mexeu, né? E tal. Aí claro que a gente tenta justificar, e pode acontecer de cáries mais profundas, gente, de ter situações que realmente tem essa sensibilidade pós, mas não é o ideal, principalmente pelo caso clínico que a gente está falando hoje, que é uma cárie premolar no dente 14, uma cárie envolvendo apenas a face oclusal ali, tá bom? Então eu vejo isso muito também, prescrições de antibiótico. Vamos ver aqui, gente, que tem o colega, oi Esdra, graças a Deus nunca tive, mas esse caso parece interessante. Sim, Esdra, que bom que você nunca teve, olha, sinal que você está usando o protocolo aí certinho, tá? Parabéns, eu sempre falo, olha, se o colega dentista não tá tendo sensibilidade pós-resina, é porque ele tá seguindo o protocolo certinho, e nós vamos ver esse caso aí, porque a colega tá apertada aí para resolver. Aí, ó, o Marcione tá falando que ele já teve esses casos, Marcione acompanha aqui com a gente, que a gente vai dar várias possibilidades.
tanto que não pode, o que não deve, né? Não é que não pode, o que não deve ser feito, como que também a gente deve ter atenção em cada passo a passo aí. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? A Flavinha tá relatando aqui que, né, que já teve esse pequeno pesadelo. Realmente é que tira o conforto da nossa noite, o travesseiro só virando ali, meu Deus, o paciente ainda tá com sensibilidade, né? Uma outra coisa que eu vejo também os pacientes, a gente pedir, né? Ah, não, vamos aguardar uns dias, né? Então, vamos lembrar para esse caso específico, gente, olha, o paciente chegou no seu consultório sem dor, né? Esse paciente chegou no consultório da colega sem dor e ele fez uma restauração e está com dor. Então, passaram dias não é uma resposta que o paciente quer escutar. Ele quer que a gente seja mais resolutivo nesse momento e a gente precisa ser. Principalmente quando a gente está falando de acolhimento, de empatia, né, de humanismo. Poxa, e se fosse eu? Né? E se eu tivesse ido num colega dentista fazer uma restauração, por exemplo, eu quero trocar meus amálgamas, tá? Eu quero colocar na cor do dente. É lindo realmente, gente. Mas e se na troca de uma resina, de um amálgama oclusal desse pré-molar passasse a ficar sensível? Você sentisse um desconforto toda vez que fosse comer um amendoim, ou um gelado, ou um morder. Então é muito fácil a gente entender o que o nosso paciente está sentindo quando a gente inverte, né? Poxa, e se fosse eu, esse paciente com essa sensibilidade, né? Então vamos lá curar o pesadelo dessa colega dentista, tá? E uma outra coisa que eu vejo também muitos colegas fazendo, né? Ah, já tentei 30 dias, olha, vamos acessar o canal. Esse dente está com sensibilidade, então nós vamos ter que fazer o tratamento de canal desse dente, tá? Então, falando especificamente desse quadro, este que a gente está desenvolvendo hoje, a colega dentista vai fazer um raio-x, porque como ela não fez, ela vai fazer um raio-x, depois até compartilho no Stories o desenrolar desse caso clínico, mas possivelmente, pelo relato dela, pela avaliação inicial, não é histórico de canal, tá bom? Mas vamos acompanhar. Eu tô passando aqui pelo raciocínio clínico, dentro do que ela relatou, que o paciente não tem, era só uma cárie oclusal e essa sensibilidade. E eu volto a falar com vocês, isso pode acontecer, tá? Então nós já vimos as 4 coisas que não pode, que não deve ser feita, que não são orientadas, mas então o que a gente pode fazer? E aí, nessa situação, nós vamos remeter aí, vamos resolver esse caso clínico de sensibilidade, vamos usar o nosso raciocínio clínico da odonto, vamos aplicar o nosso acolhimento, vamos chamar o paciente para o consultório imediatamente. Então, esse é o nosso primeiro passo, gente, isso é importantíssimo. Então, o paciente ligou, no dia seguinte que você fez uma restauração, olha, doutora Adriana, aquele dente que a gente fez, aquela restauração, eu não estava sentindo nada com ele. E você acredita que agora eu tô comendo e tô sentindo muito desconforto? Como é que nós vamos fazer? Porque eu tô até preocupada, porque eu não tava sentindo nada do dente. E a gente imediatamente tem que falar, olha Maria, vem aqui no consultório, tá? Não é comum, não é ideal a gente sentir esse desconforto. Vem aqui que eu vou fazer uma nova avaliação e entender o que tá acontecendo. Então, primeira coisa, gente, é acolher esse paciente e trazê-lo para o consultório. Então, vamos evitar essa resposta, vamos aguardar para ver, vamos tomar o remédio, tá bom? Então, chama o paciente para sua responsabilidade pra gente resolver, né, o que tá acontecendo com ele, tá bom? Por favor, acolhimento, lembre-se, e se fosse você que ficasse com essa sensibilidade pós-resina, tá bom? Isso é muito importante. E aí a Nicole colocou assim, ó, na faculdade eu já passei por isso, mas os professores não conseguiram me ajudar na solução. Nicole, hoje eu vou te ajudar. Acompanhe aqui, chama os seus colegas, compartilhe essa live depois que eu vou te ajudar, Nicole. Nosso raciocínio clínico, se depender do dentista confiante nessa aula, você vai entender pelo menos aonde você pode estar errando, pecando. Vamos colocar essa palavrinha aqui, tá bom? Aonde pode, o que pode estar acontecendo, tá bom, Nicole? Você vai surpreender, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos pensar na profundidade da restauração. Então, nesse caso clínico, como já viu, é uma cárie bem inicial, envolvendo esmalte, acredito eu, o início da resina, e a paciente, durante a remoção, não sentiu nenhum desconforto. Foi feito o preparo cavitário, tá? Então, vamos falar de preparo cavitário lá na técnica. O que a gente tem que atentar no preparo cavitário que pode levar a uma sensibilidade? Poxa, será que eu usei uma irrigação suficiente? Então, no nosso primeiro passo, tinha refrigeração na hora que eu estava fazendo a remoção da minha resina? Então, primeira coisa, tá bom? Então, pensar nisso. A
a refrigeração, qual que é a qualidade da broca que você está utilizando. Ah, era uma broca diamantada, mas tinha diamante, estava boa. Então, pensar nesse primeiro passo. E aí a gente começa a desenvolver o nosso raciocínio clínico do protocolo de resina e o que eu posso melhorar ou o que eu posso ter feito dentro do padrão que seria o ideal, ter desviado um pouquinho que causou essa sensibilidade. Então, nós já falamos aí da parte da remoção do tecido cariado, da parte do preparo cavitário, tá? Então, houve refrigeração? Será? E outro detalhe pra gente atentar, tá, gente? Eu vou fazer essa resina e aí eu vou colocar aqui um isolamento absoluto, meu grampo. Será que na hora que eu coloquei o grampo, o meu grampo não causou uma retração gengival? E aí eu causei aqui uma sensibilidade dentinária? Vocês já pensaram prepararam para pensar? Ter esse raciocínio clínico na hora do grampo? É muito importante, porque às vezes o paciente está anestesiado, mas depois que acabar a anestesia, aquela retração da gengiva vai dar uma sensibilidade pós-operatória. Então, outra coisa. Então, a gente está lá no grampo, coloquei o isolamento, tá? Fiz o preparo. Chegou na hora do condicionamento ácido. A culpa é do ataque ácido, porque o ataque ácido desidrata a dentina, né? Deixa a sensibilidade. Mas será que eu estou usando a técnica do ataque ácido ideal? Será que eu estou respeitando o tempo de esmalte, o tempo de dentina e lavando da forma ideal? Então pensamos aqui, outro ponto que pode levar uma sensibilidade pós-resina. E outro detalhe, chegou a hora de eu fazer o meu condicionamento, passar a minha resina, passar a minha resina fluida, né? Passar o meu agente adesivo. Então será que na hora que eu estou passando o meu agente adesivo, eu estou usando o número de camadas ideal? Será que eu estou pincelando de forma que toda a cavidade esteja realmente recebendo o meu adesivo? Será que eu estou deixando uma espessura de adesivo ideal? Será que na hora que eu estou jogando aquele arzinho para eu dar uma espalhada no meu adesivo, eu não estou desidratando? Eu não estou tirando adesivo a mais? Ou eu estou deixando uma camada muito grossa de adesivo? Então é muito importante a gente lembrar de toda a técnica de aplicação da nossa resina. Porque às vezes é um detalhezinho que você distrai e leva essa sensibilidade pós-operatória. E aí vem agora o próximo passo, né? Eu já fiz o ataque ácido, já coloquei o meu adesivo e aí eu vou começar a minha incrementação da resina. Vocês têm uma técnica de incrementação? Como que vocês fazem a resina na incrementação? E a grande maioria, você deve falar, não, eu uso o protocolo do ácido fosfórico certinho. Não, eu uso o adesivo certinho. Mas a incrementação. E aí vocês lembram lá na faculdade, quando vocês estavam falando, que a gente estudava assim, poxa, existe uma contração de polimerização das resinas. As resinas sofrem uma polimerização em direção à parede do preparo. E aí eu vou falar para vocês que a grande maioria de casos de sensibilidade pós-resina está relacionado ao polimerização, a contração de polimerização. Porque, olha, raciocínio clínico, imagina aqui, quando eu estou fazendo uma cavidade classe 1, deixa eu tentar desenhar ela aqui maior para vocês, gente, ó. Quando eu estou fazendo aqui uma cavidade classe 1, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Só para deixar ela mais vista aqui, ó. Quando eu estou numa cavidade classe 1, eu tenho aqui, ó, 4 paredes dentárias aqui para fazer a minha contração de polimerização. E se na hora que eu estiver fazendo o incremento da minha resina, eu não obedecer essa incrementação, não lembrar dessa contração de polimerização e pegar a minha resina e colocá-la todinha aqui, na hora que eu vier com o meu fotopolimerizador e jogar a luz nessa resina, a resina vai contrair para todos os lados. E eu vou falar, grande chance do seu paciente ter sensibilidade. Grande chance dele ter sensibilidade pós-resina, principalmente na oclusal, uma face só, que vai envolver aí 4 paredes ao mesmo tempo. Diferente de quando você está trabalhando numa OD, numa MOD, mas sempre lembre-se
desse fator C aqui, ó, que a Mila anotou aí. Isso aí, Mila. O fator de contração. Então, assim, vamos lembrar muito disso, gente. O raciocínio clínico da odonto que eu tô aqui pra vocês é resgatar, ou tudo que vocês aprenderem é colocar mesmo no dia a dia ali. Tá aí o conhecimento na cabeça. Mas agora, no método do dentista confiante, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todas essas caixinhas que vocês têm de conhecimento e vamos colocar no pacote da resina. Então, o que dentro da minha caixinha do raciocínio clínico tem para eu lançar na resina? Que é o assunto de hoje. Mas coloca isso. E para anestesia? E para moldagem? E para extração? E para provisório? Esse é o método DC, do dentista confiante. É a gente desenvolver o raciocínio clínico, pegar a caixinha dos conhecimentos, colocar tudo direitinho, a caixinha do conhecimento com acolhimento, que vai levar vocês a terem diagnósticos assertivos, ficarem seguros, né, conquistar a confiança dos seus pacientes, porque a gente sabe, o paciente que a gente conquista a confiança, ele traz novos pacientes, né, ele comenta, ele fica feliz, ele fica satisfeito, e aí o sucesso é inevitável, tá bom? Então bora lá. Então vamos falar mais um pouquinho então desse incremento? Mas Adriana, ainda tô na dúvida, quando você fala de incremento, o que você está falando? Gente, esse é o pulo do gato para evitar sensibilidade pós-resina. E eu vou falar exatamente para essa colega dentista como que você vai fazer. Eu vou falar em incrementação e depois nós vamos ajudá-la a resolver o caso clínico dela, combinado, pessoal? Então nós vamos resolver aqui nosso raciocínio clínico aqui da incrementação e nós vamos voltar para o caso clínico dela e vamos entregar a ela o protocolo que ela precisa para o paciente parar com essa sensibilidade e ela, como diz a colega aqui, a Flavinha falou assim, ó, não ter pesadelo, né? Como a Flavinha teve na faculdade, tá bom? Então vamos só lembrar aqui a técnica da incrementação. Fazer aqui um pouquinho, gente, eu vou fazer uma só para vocês perceberem aqui. Então, se é a resina aqui, nós vamos colocar, por exemplo, a resina na parede vestibular. E aí nós vamos incrementar toda a resina na parede vestibular. Ajustamos, colocamos, apoiada na parede vestibular, vamos usar o nosso foto. E lembrando de outro raciocínio clínico que também a gente aprendeu. Então, se eu estou incrementando na parede vestibular aqui, a minha resina, eu vou colocar o foto em direção à parede vestibular. Se eu terminei a incrementação e vou agora incrementar o da parede palatina, eu na hora de colocar o foto, eu vou colocar aqui o meu foto na parede palatina. Esse é o pulo do gato para sensibilidade. Porque protocolo de resina, ele é muito trabalhado. Ah, quanto tempo fica o ataque ácido? Quantas vezes a gente vai colocar o nosso adesivo? Mas o jeito de incrementar é o pulo do gato para a gente evitar e não ter sensibilidade aí pós-operatória. Claro, finalizamos, ajuste oclusal. Lembrando que o ajuste oclusal não é só na intercuspidação máxima, né? Não é só na mordida. O paciente mastiga. Então tem que fazer também o teste nas lateralidades aí, que é muito importante, tá bom? Então, voltando ao caso clínico da nossa colega, que ela tentou ajuste oclusal, continuou com sensibilidade. Ela removeu a restauração, colocou um sieve como forramento e incrementou a resina. E possivelmente na incrementação foi em bloco. Então, qual que é a solução para essa colega dentista? Ela vai chamar esse paciente novamente, ela vai remover toda essa restauração que está ali, ela vai colocar um cimento ionômero de vidro, que tem um efeito protetor, né? Ele é biológico, ela vai deixar sim um cimento ionômero de vidro, esse autopolimerizável mesmo, gente. Não é o Riva que é fotopolimerizável, vai colocar um ionômero de vidro autopolimerizável e vai deixar. Eu vou falar para vocês que ela vai ligar no outro dia para o paciente e o paciente vai falar assim, não estou sentindo nada. Parou a sensibilidade. Ela vai deixar esse ionômero de vidro por uns dias, depois ela vai fazer o preparo cavitário em cima desse ionômero de vidro e aí ela vai fazer a resina, agora sim, usando a incrementação, parede por parede, para que não tenha sensibilidade.
Então eu gostaria que vocês, a partir de amanhã, cada resina, se vocês não usavam ainda a técnica da incrementação, parede por parede, passem a usar. Vocês não vão ter problema de sensibilidade. Quero tornar a odontologia de vocês mais leve, mais promissora. É uma profissão maravilhosa. Eu vejo muitos colegas desistindo da nossa profissão. Não desistam, não desistam. O método Dentista Confiante está aqui para falar para vocês que o raciocínio clínico e o acolhimento vai levar vocês ao sucesso, assim como eu tenho, como os colegas dentistas que trabalham aqui comigo, como os alunos estão relatando. Essa semana eu recebi uma notícia maravilhosa, comemorei junto com a aluna estava com dificuldade de conseguir uma vaga em clínicas para trabalhar, e ela falou que quarta-feira da semana que vem inicia aí, ela é aluna nossa do Método Dentista Confiante. Fiquei super feliz, comemorei com ela. É isso aí, a odontologia é promissora, sim. A gente precisa achar o caminho, oferecer bons atendimentos, acolher o nosso paciente. O paciente está carente de acolhimento, tá bom? Então, fazendo um trabalho espetacular, como a gente está desenvolvendo, como o Método Dentista Confiante desenvolve, e você colocando o raciocínio clínico e o acolhimento, é sucesso, tá, gente? Olha só, é a Flavinha. Ai, a Lívia, eu gosto de escolente, mas eu gosto... Ai, Deus é tudo, Lívia, Deus é tudo pra nós. Obrigada a você, Nicole. A Luciana tá perguntando aqui se deixa um pouco de sieve na parede do fundo. Deixo. Se tiver espaço para eu colocar tranquilamente o meu sieve, manter o sieve ali no preparo e incrementar a resina direitinho, parede por parede, eu mantenho. Eu falo que é o meu garantidor, né? Que vai proteger ali meu paciente, tá bom? Quanto mais profundo o preparo cavitário, quanto mais profundo, mais necessidade de forramento eu vejo, tá bom? A Tatiana agradecendo aí, obrigada a vocês, o Esdra, obrigada pelas dicas, Esdra, à vontade. Gente, ó, e quem tiver um caso clínico, que está com dúvida, que gostaria de compartilhar, ou que quer compartilhar com os colegas, pode mandar lá no direct, eu converso, a gente pode desenvolver. Quer participar aqui da nossa live, eu vou tentar manter, tá, gente? Eu trabalho do mesmo jeito, ó, ainda estou no consultório. Eu vou tentar manter uma live toda terça e toda sexta, pra gente compartilhar aí os nossos conhecimentos. Então, se você tiver algum caso clínico, tá na dúvida ou não, só quer mesmo compartilhar, quer compartilhar da forma que foi hoje, não, eu quero compartilhar ao vivo com você, Adriana, quero dividir a telinha, manda lá, será um prazer dividir a telinha com vocês, tá bom? É só mandar lá. Nicole, um beijinho pra você também. Lu, obrigada, dizendo que amo, parabéns, obrigada a você, tá? A Mila dizendo que é tudo muito explicadinho, gente. É a minha vivência clínica, tá bom? Eu vou falar pra vocês, porque eu escuto dos meus pacientes, então eu uso às vezes palavras que eles falam aqui comigo e vou passar pra vocês do jeito que eu gostaria de ter recebido esses conhecimentos, de uma forma clara. Sempre os estagiários falam aqui comigo, nossa, doutora, você explica tão explicadinho, a gente entende, porque eu explico com raciocínio clínico. Não adiantaria nada se eu chegasse apenas pra vocês e falasse aqui, ó, gente, a solução do caso é você incrementar parede por parede. Não. Por que é parede por parede? Tá bom? Então, assim, por isso é que eu gosto, é assim o meu jeitinho, porque é assim que eu estudo, tá, gente? Eu tenho que entender para eu aplicar. Então, eu estou passando exatamente para vocês o que esse mês eu já falei para vocês, eu faço 31 anos de formado. Então, do jeito que eu desenvolvo o meu raciocínio clínico, é exatamente o que eu estou passando para vocês no método DC, tá bom? Método DC. Dentista confiante. Toda vez que vocês vierem falar assim, DC, eu tô falando de dentista confiante. E às vezes eu escrevo para os meninos assim, RC, é raciocínio clínico. Então, vocês já vão começando a entender a minha legenda aí, tá joia? Mila, obrigada, tá? Sempre tudo explicadinho. Esdra, obrigada por participar. O Marcione também, tá gostando muito. Marcione, continue aí com a gente, é um prazer. Oi, Patrícia. Gente, vou deixar a live salva, tá bom? Vai ficar assim, salva no feed aí, tá bom? Odontologia Saúde, com certeza, tudo começa. Método DC, isso aí, Patrícia, método DC. Ai, gente, olha, vamos dormir. Gente, a Lívia tá falando aqui que vai dormir. Descansa, Lívia, fica com Deus, tá, gente? O Tony aí aplaudindo. Amanda, mais uma live excelente. Obrigada, gente. Finalizo aí com essa mensagem tão carinhosa de todos vocês e a da Amanda ali, mais uma live excelente, tá? Fiquem com Deus. Um final de semana abençoado pra vocês, tá bom? Beijo, gente.